Amém. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé. Opa, tá todo mundo de pé. Amém, Jesus. Vamos dar início ao nosso culto de adoração do nosso Senhor, amém? Quero pedir que vocês nos ajudem com as palmas, dancem com a mão. Amém, Jesus. Senhor, baixa-me, seu exército poderoso, sua voz será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória a Deus, vencemos a toda alma contra nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Senhor, baixa-me, seu exército poderoso é, sua voz será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória a Deus, vencemos a guerra, toda alma toda nós vencerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. A paz, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Com esse friozinho, o povo não quer sair de casa, né? Mas estamos aqui. Não é isso que importa. Irmãos, vamos abrir vossas Bíblias em Salmos 117, 1 e 2. Só tem dois versículos. Salmo 1 e 2. 117, 1 e 2. Amém? Amém. Louvem ao Senhor todas as nações. Adorem-no todos os povos, porque sua graça está sobre nós e a verdade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Irmãos, esse salmo ele nos ensina a louvar ao Senhor. Não somente nós, mas todas as nações. Não é mesmo? Então, nós temos que louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor sempre, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso Deus maravilhoso. E Ele é leal e Ele nos ama. Então, e aqui diz que a sua fidelidade dura para sempre. Se a felicidade de Deus dura para sempre, a nossa também tem que durar. A Deus. Então nós temos que ser fiéis a Deus em todos os momentos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, querido. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por estarmos aqui, Pai, na Tua presença, na Tua casa, Pai. Te louvando, Te adorando, Pai.
que esses louvores agora, que tenhamos, que possamos chegar mais próximo de Ti, Pai, mais perto de Ti, é o que queremos, Pai. Obrigado por tudo, Pai, por todas as bênçãos que Tu derrama todos os dias nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia, Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração.
Você pode glorificar o Senhor, amém? Aleluia. Amém, Jesus. Nosso Senhor é maravilhoso, né? Hoje eu assisti um filme que a mãe recomendou, se chama Fé para o Impossível. E esse filme conta uma história verídica de uma mulher que ela era pastora e o marido, o pastor de uma comunidade. E ela, andando na rua de manhã cedo, fazendo a caminhada dela, um morador de rua agrediu ela. E com um pedaço de pau ele deu na cabeça dela, afundou o crânio, ela teve traumatismo craniano e ficou numa UTI, e ela não tinha perspectiva de melhora. Os médicos já davam para ela que se ela voltasse, se ela melhorasse daquele quadro, ela ficaria em estado vegetativo, enfim, o quadro dela não tinha reversão. Era praticamente impossível. E o médico falou para ele que ela tinha 6% de chance. Ele perguntou: doutor, é 6% de chance que tem da minha esposa voltar ao que era? Ele falou: não, é 1%. E ele falou: glória a Deus por esse 1%, porque ela vai voltar para casa do jeito que ela era. E esse filme mostra que a comunidade ela se reuniu em oração, todo mundo junto, eles se uniram em oração por uma causa que parecia tão impossível diante da medicina, mas para Deus é possível. E eu assistindo esse filme, eu chorei nesse momento, porque eu pensei assim: nossa, parece tanto com a gente, né? Que a gente se une em qualquer coisa que acontece com qualquer um de nós, a nossa igreja se une em oração. E isso é tão precioso. Eu falei: Senhor, como a oração tem poder. Como quando nós entregamos na mão do Senhor e a gente coloca a nossa fé em prática, isso faz com que os milagres do Senhor aconteçam. E a palavra nos mostra que através da nossa fé, o milagre acontece. As pessoas elas tiveram que manifestar a fé delas para o milagre acontecer. Amém? E esse lugar que nós temos de oração, ele é um lugar especial. A palavra de Deus ela nos orienta a entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e ter a sós com o Senhor. Ou seja, um lugar especial é um lugar de oração. É um lugar onde você e o Senhor têm o seu momento de intimidade, de relacionamento. E nessa noite eu quero te convidar a entregar sua adoração aqui diante desse altar e falar com o Senhor aí no lugarzinho secreto dentro de você, no seu coração. Fale com Ele, o adore, o exalte. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que nós cremos no Senhor. Nós entregamos a nossa vida, a nossa família, tudo que nós temos, Senhor. Nenhuma causa é impossível diante de Ti. E nós cremos em Ti. Nós cremos no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti,
sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo.
Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Agora com os nossos dízimos, nossa oferta. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 50, 23. Amém? Acharam? Amém. Então vamos ler. Aquele que me traz a sua oferta de gratidão está me honrando. Quem se esforça para andar nos meus caminhos receberá a salvação de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estava lendo esse salmo, né? Se vocês não conhecem, eu não conheci ele a fundo. Mas se você não conhece, pega uns minutinhos para ler ele em casa. Ele fala, é um salmo bem duro. Ele é lindo ali no final, né? Deus falando aqui, ele que me traz a oferta de gratidão está me honrando. Aqui foi escrito, né, pelo levita Asaf, da tribo de Levi. E ali fala de Deus que estava repreendendo aquele povo. Ele estava repreendendo eles porque eles estavam querendo seguir regras, estavam fazendo ofertas, né? Mas eles estavam, na verdade, fazendo aquilo como uma religiosidade. Eles estavam seguindo, né, a sua rotina e não estavam honrando a Deus mesmo de coração. E aí Deus até fala assim, se eu quisesse, né, os animais para me alimentar, não era para vocês que eu iria pedir, porque é tudo dele. A criação é dele. Né? Quando a gente fala em dar dízimo e oferta, é tudo dele. Ele já nos deu, ele já nos entregou em nossas mãos. Né? Então, quando a gente entrega, que seja assim para honrar o nome do Senhor. Né? A gente fala aqui no culto, e aqui não precisa ir mais a fundo, né, sobre dízimos e ofertas, todos os irmãos da casa, né, já tem esse conhecimento. Mas não é somente nessa hora, né, para ofertar ou, né, o dízimo. Às vezes um irmão lá fora precisa, às vezes a própria casa de Deus precisa, né? Fora desse momento, né? Já chegar, né, alguma vez pedir, pastor, está precisando de alguma coisa para a igreja? A gente conseguiu pagar aluguel, a gente conseguiu pagar, né, a luz, porque é confortável, né, como a Cátia falou. A gente chega aqui, os irmãos, a gente se reúne, a gente ora um pelos outros. Mas a gente também precisa manter esse local, né? E quando a gente está entregando os nossos dízimos e ofertas, isso não é só para ser um ritual, né, uma religiosidade, ou estamos obedecendo o que está na Bíblia, não. Isso é de coração. Uma para honrar ao Senhor, porque Ele já nos entregou tudo em nossas mãos. E outra para manter esse lugar. E para ajudar também, né, quando tiver oportunidade e alguém estiver precisando também, que Deus coloque isso em nosso coração, de ajudar, porque Ele já nos dá tudo o que a gente precisa. Amém? Glória a Deus. Então pegue a sua oferta, pegue o seu dízimo em sua mão. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos entregar a Ele a nossa oferta também de gratidão, o nosso coração nesse momento, amém? Glórias a Ti, Paizinho querido, Senhor. Obrigado, Senhor, primeiramente por estarmos aqui, Senhor, em Tua presença, Pai. Por ter nos dado a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, para louvar o Teu nome, ó Pai. Senhor, te pedimos, abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor. Os irmãos também que não puderam vir hoje, Senhor, a toda essa congregação, ó Pai. Derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, ó Pai. Abençoa, Senhor, as ofertas, Senhor. Abençoa cada mão, ó Pai. Em nome de Jesus, que traga as ofertas, os dízimos, Senhor, ó Pai. Senhor, que nunca venha a faltar, ó Pai, nada neste lugar, Senhor, em nossas casas, ó Pai. Abra, Senhor, portas de emprego, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, ó Pai. Senhor, te agradecemos por tudo. Te adoramos, ó Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Pode trazer seu dízimo, sua oferta.
Temos o Pix aqui também e os QR Codes atrás das cadeiras. Amém? Que Deus abençoe. Vamos para a agenda semanal. Na segunda-feira a gente tem nosso programa da rádio, né, às 20 horas. Essa segunda aí, quem ouviu? Amém, foi uma bênção. Mas segunda passada foi mais ainda, né? Glória a Deus, amém. Então é às 20 horas, na 103.3. Na terça-feira, às 19h30, é o culto de oração. Às 20h30, o nosso culto de estudo. Pois eu estou acompanhando lá, pastor, também o estudo. Depois eu chego em casa, hoje eu chego em casa, eu peço para ele o resuminho também. Na quinta-feira, das 6 às 7, a gente tem o grupo de oração, né? E quem também puder vir orar junto. Na quinta-feira, às 20 horas, nosso culto de comunhão. No sábado, das 8 às 9, a oração aqui, a igreja aberta para oração aqui com os irmãos. No sábado, às 14h30, aula de beach tênis. Esse sábado. Em frente à Rua 1501. Em frente à Rua 1501. E no domingo, às 20 horas, nosso culto familiar. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé para cantar mais um louvor para o Senhor, amém? Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração.
Paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Estamos no melhor lugar, amém? Amém. Já começa derrubando tudo. Amém. Podem abrir a Bíblia de vocês. Evangelho de João, capítulo 11. João 11. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Amém? Vamos lá. Amém? Todos conseguiram achar? Amém. Certo homem adoeceu. Seu nome era Lázaro, de Betânia, a vila de Maria e Marta. Esta Maria era irmã de Lázaro, a que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então as irmãs enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, o homem que você ama está doente. Ao ouvir isso, ele disse: essa doença não acabará em morte. Não, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus possa receber glória em meio dela. Amém? Amém. Até aqui por enquanto. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha, Senhor, com o Teu Espírito Santo sobre todos nós, Pai. Eu estou aqui para falar da Tua palavra. Eu te peço que não seja eu, Senhor, mas o Senhor em mim. Que fale somente o que o Senhor quiser. Que os irmãos estejam preparados para ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então aqui, irmãos, Lázaro era amigo íntimo de Jesus. A família de Lázaro eram todos os três, Marta, Maria e Lázaro. Eram muito amigos de Jesus.
Jesus jantava na casa deles. Jesus passeava na casa deles. Se hospedava na casa deles. Então eles eram muito amigos. E Jesus amava Lázaro, né? Ali, mais pra frente, ele vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Então ele amava aquela família. Então às vezes nós temos um amigo que a gente ama. Quem não tem um amigo assim? Jesus tinha esse amigo, certo? E aí lá no 5, diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. Portanto, ao ouvir falar que Lázaro estava doente, permaneceu mais 2 dias onde estava. Quando eu li isso aqui, na verdade, quando eu estava estudando sobre essa palavra, é bem como os pastores falam, né? O Senhor fala primeiro com a gente. E quando eu li essa palavra, eu fui lendo, e foi assim, entrando em mim. E eu fui lembrando de muitas coisas da minha vida. Então, Deus estava falando comigo antes de eu vir aqui, né? Então, quando eu me deparei com essa passagem aqui, quando ele fala que ele ficou ainda 2 dias, ele sabia que o amigo dele estava doente. Ele ficou ainda esperando por 2 dias. O que a gente faz no momento desse? Se falarem para mim, tua amiga está doente e eu tenho como ajudar, eu não ia correr para ela. Vocês não iriam fazer isso? Ia chegar lá, medicar, ajudar, fazer um chazinho, qualquer coisa, levar para o hospital. A gente ia socorrer aquela pessoa. Mas Jesus não fez isso. Jesus ainda ficou 2 dias. Isso muitas vezes eu ficava perguntando assim, por que Jesus demorou tanto? Né? E ao mesmo tempo a gente não quer perguntar. É uma pergunta que tu faz pra ti, tu não faz pra ele. Você não pergunta essas coisas pra Deus. Mas assim, no meu coração eu tinha essa... Por que Jesus demorou tanto, né? Pra ir lá socorrer Lázaro. E nós sabemos que Lázaro morreu. Não foi? Nós sabemos que ele morreu. Então, como assim? Jesus não voltou lá na hora e também deixou Lázaro morrer? Por que isso? Né? Então, com o passar da palavra, nós vamos entendendo isso. Aí depois lá, portanto, ao ouvir falar que Lázaro estava doente, permaneceu 2 dias como estava, onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos voltar para ajudar. Os discípulos replicaram: Rabi, há pouco os moradores de lá tentaram apedrejá-lo. E assim mesmo você quer voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tem coisas que Jesus faz que você fala: meu Deus, não tem pé nem cabeça o que Jesus faz, mas a gente não tem que entender. A gente só tem que confiar. Tem coisas de Deus que a gente não precisa entender, irmãos. Nós vamos morrer sem entender. Os mistérios do Senhor é dele. Nós temos que só confiar em Deus. Amém? Lá no 11 diz: Jesus disse essas coisas, depois foi aos discípulos. E falou aos discípulos: nosso amigo Lázaro foi dormir, mas vou até lá acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele foi dormir, vai melhorar. Então Jesus naquela hora tinha falado, mas eles não tinham entendido, porque Jesus não tinha explicado que na verdade Lázaro tinha morrido. E mais pra frente ele vai dizer que Lázaro morreu. Amém? Então, quando a gente fala dessa espera, Jesus fez ele esperar por 2 dias. Quantas e quantas vezes o Senhor fez nos esperar também? As coisas não é do jeito que a gente quer. Nunca acontece do nosso jeito, acontece do jeito que o Senhor quer. Muitas vezes na minha vida eu tive que esperar. Muitas vezes. E eu disse que eu vou falar hoje. A minha espera. Então, olha só, eu me casei, a primeira vez que eu me casei, com o pai da Mariana e do Gabriel, eu tinha 17 anos. Eu engravidei, por isso que eu casei. 17 anos eu me casei, eu era uma criança, não sabia de nada, e tinha um bebê para me cuidar. Minha mãe que me ajudou a cuidar dos meus filhos. E esse casamento foi muito conturbado, um casamento onde eu tinha uma visão, ele tinha outra, o jugo era desigual, então era um casamento tóxico. E eu passei 10 anos da minha vida com esse homem. 10 anos, uma mula. Eu só tinha olhos aqui, ó. Eu não olhava nem para a direita nem para a esquerda, só para frente. E tudo que ele falava, eu dizia amém. A Kátia é testemunha disso, meu pai e minha mãe. Sabe o que eu passei? Não foi fácil.
E foram 10 anos até eu me libertar daquela coisa horrível. Porque eu casei e não pedi permissão para Deus, né? Tentei levar ele para a igreja, porque na época minha mãe foi para carismática, da igreja católica, mas ele não queria saber de Deus. Então eu sofri muito, porque eu fui teimosa e fiz o que não era para ter feito. Primeiro, engravidei antes do casamento. Segundo, casei com um homem que não era para ser meu. Mas glória a Deus, eu tenho meus filhos hoje, né? Então Deus sabe de tudo. Ele sabe, por mais que seja o caminho torto, ele estava ali comigo. E depois desses 10 anos eu me separei, me libertei, graças a Deus. Só que eu saí desse casamento destruída. Destruída. Pensa numa mulher, eu já tinha 27, eu acho, se não me engano. Pensa numa mulher que se odiava, era eu. Eu não me achava bonita, eu me achava uma burra, uma tola. Eu andava na rua, cabeça baixa, eu não conseguia olhar para ninguém. Jamais na minha vida naquela época eu ia até passar aqui na frente, pegando o microfone e falando. Nunca. Eu era insegura, mas tudo por desobediência, né? E aí, depois que eu me separei, eu passei um período esse período aqui, ó, de espera. Deus me fez esperar. Mas nesse esperar é um deserto. Esse esperar é onde Deus trabalha. Eu tenho certeza que cada um de vocês já passaram por isso ou estão passando. Em vários momentos, em várias áreas da nossa vida acontece isso. Não é só no meu lado que era o emocional, que era o sentimental. Não. E eu passei assim, ó, eu me sentia horrível. Eu não me dava valor, eu não me amava. Tanto que eu não sabia me vestir, eu não sabia me cuidar. Minha saúde, eu estava com anemia, eu andava desmaiando. Eu não me cuidava, porque eu não me amava. E Deus foi trabalhando comigo. Eu estava carente, porque a gente sai de um relacionamento, quando sai de um relacionamento, você sai carente. Eu passei 10 anos da minha vida com um homem que não me amava. O único que amava lá era eu, e nem sei se era amor aquilo. E aí, então eu saía, e aí comecei a ir para a igreja de novo, voltei para a igreja. Então eu conhecia homens, não na igreja, no mundo. Esses homens só me faziam sofrer, porque eles não queriam viver uma vida boa em Deus, não, eles queriam viver uma vida mundana. E foram 11 anos assim, 11 anos numa luta sem fim, uma luta onde todos os dias eu pedia, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não tenho ninguém? Por que eu estou sozinha? Por que dessa solidão? Por quê? Eu só queria saber por quê. Por que ninguém olha pra mim? Como que alguém ia me amar se eu não me amava? Como que um homem me valorizasse se eu não me valorizava naquela época? Então foi todo um trabalhado, Senhor. O Senhor me deixou no deserto, mas Ele estava me cuidando. Eu achando que eu estava que Jesus tinha me abandonado. Mas não, o Senhor estava comigo. Naquela época eu ia numa outra igreja, onde tinha o anjo da Nayara, eles viam o quanto eu batalhava, né, anjo? O quanto eu orava para ter um varão do meu lado, mas eu não estava preparada. Então essa espera sempre vai ter um propósito. Deus não vai dar nada de mão beijada para nós se a gente não estiver preparado para receber aquilo. Eu não estava preparada para receber o Edson naquela época. Se ele viesse naquela época, ele não ia nem olhar na minha cara, nem ia me ver. Eu ia ser uma baratinha passando perto dele. Né? E eu também não ia conseguir ver ele, porque eu só olhava para o chão. Eu tinha o dedo mais podre que vocês imaginam, era eu. Tinha 10, o pior era aquele que eu queria. E quando eu gostava, ele não gostava de mim. E quando o cara gostava de mim, eu não gostava dele. Era uma coisa louca, porque era Deus. Deus estava me reservando, me acolhendo, me guardando. Aí até que eu encontrei a pastora Solange, comecei na igreja deles. E a pastora, aos pouquinhos, foi me ajudando. Graças a Deus, né, pastora? A pastora me consertou. Foi cada puxão de orelha que vocês nem imaginam. Mas eu dou glória a Deus por isso. Porque daí eu aprendi que eu preciso me amar. Eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi, sabe? Eu voltei para a faculdade, estudei, estava fazendo minha pós-graduação. E aí aconteceu uma coisa assim que eu me entreguei para Deus. Falei, Senhor, agora é contigo. Naquele ano, eu vinha na igreja, o pastor Alex não morava ainda aqui, ele morava em Brasília, eu acho. E aí, ele era em julho, só não era frio. E aí ele foi lá e ele liberou uma palavra para mim, dizendo, olha, o Senhor está dizendo que esse ano a tua bênção vai chegar.
Amém, glória a Deus. Glória a Deus, depois de 10 anos, né? 11 anos. Aí, o Edson apareceu na minha vida. Dia 30 de dezembro daquele ano. Um dia faltando, né? Até o final do ano, talvez só chegar. E ele veio. E hoje ele é uma bênção na minha vida. Ele me ama. Eu amo ele. A gente se dá muito bem. A gente tem a mesma direção. O mesmo Senhor. Nós temos a mesma igreja. Os mesmos irmãos. E ele também estava orando por mim, irmãos. Ele também orava por mim. Ele com a mãe dele. Porque ele também andou por vários lugares horríveis. Mulheres horríveis na vida dele. Mas Deus faz tudo certo. Deus trabalhou nele. Aquele ano, Deus trabalhou no Ezra e trabalhou em mim também. Aquele ano eu voltei a me amar, eu tinha vontade de me arrumar, eu tinha vontade de sair tomar um sorvete sozinha, assistir um filme sozinha. Eu não precisava de ninguém, de homem nenhum. Era eu e Deus. E Ele estava preparando o Edson para mim. Amém. Então ali é uma espera. Olha só, a mesma coisa que Jesus fez com Lázaro. Espera, tem um propósito nisso. Eu não vou fazer todo mundo sofrer por nada. Se eu posso fazer, né? Então, aí Jesus foi até Lázaro. Então Jesus disse, lá no 14, então Jesus lhe disse, de forma bem clara, Lázaro morreu. Explicou para os discípulos que ele tinha morrido. E foi até Betânia. Lá no 21, Marta disse a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora sei que tudo o que pedir a Deus, Ele lhe dará. Jesus lhe disse, seu irmão vai ressuscitar. Ele disse isso. Jesus falou. Marta disse, eu sei que ele vai se levantar e outra vez na ressurreição no último dia. Ela achou que ele ia morrer e ressuscitar na ressurreição dos mortos, quando Jesus voltasse. Né? É isso que ela achou. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e vida. Quem depositar a confiança em mim viverá, ainda que morra. E quem vive e confia em mim jamais morrerá. Você crê nisso? Ele fez uma pergunta para Marta. Ela disse, sim. Sim, Senhor, eu creio que você é o Messias, o Filho de Deus, o que deveria vir ao mundo. O que Marta demonstrou ali? Ela estava preocupada, desesperada, achando que Lázaro ia ressuscitar só no último dia. Mas ela teve fé quando Jesus falou com ela. Ela creu no Senhor. Eu creio em Ti, Jesus. Então, uma das coisas que a gente precisa para o milagre acontecer é crer. Fé em Jesus. Amém? Lá no versículo 32, a gente vai caminhando pela palavra, porque ela é muito comprida. Quando Maria, porque daí a Marta foi chamar Maria. Marta correu ao encontro de Jesus, dizendo, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E daí, Jesus falou tudo aquilo para ela, e ela correu para Maria. Maria estava em casa, estava em luto, não tinha saído. E falou, Maria, vamos lá que o Senhor está chamando. Né? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ela ouviu, ela se prostrou aos pés dele e disse, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Foi a mesma coisa que Marta falou. Mas ela teve outra atitude. Ela se jogou aos pés de Jesus. Amém? Aonde ela vivia. Aonde Jesus estava, que estava Maria perto, onde que ela estava? Nos pés de Jesus. Sempre escutando as orientações dele, a palavra do Senhor. Sempre ela esteve lá. Ela estava no melhor lugar, no maior lugar, no mais alto lugar, que é os pés de Jesus. É lá onde nós temos que estar. Se você quer um milagre hoje, irmão, na sua vida, tenha fé como Marta e se prostre como Maria nos pés de Jesus. Que o milagre vai vir na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E aí, ao ver Jesus, que Maria e os moradores de Judá que acompanhavam estavam chorando, ele ficou muito comovido e também agitado. E disse, onde o sepultaram? Responderam eles, Senhor, venha e veja. E agora, o versículo mais curto da palavra da Bíblia, o mais triste. Jesus chorou. É o mais curto e o mais triste. Por que Jesus chorou?
De novo, meu Deus. Jesus está começando a aprontar. Jesus chorou, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele foi lá para isso. Por que Jesus chorou? Por Lázaro? Não. Jesus chorou pela falta de fé das pessoas. Porque todo aquele sofrimento teve que acontecer. Tudo aquilo teve que acontecer para florescer a fé entre eles novamente. Para eles verem que ele foi enviado por Deus. Que ele era o Filho do Senhor. Filho de Deus. Então teve que acontecer aquilo. Jesus chorou. Ele se comoveu. Porque todos estavam desesperados. Lázaro era uma pessoa muito querida. As irmãs de Lázaro eram queridas para o Senhor. Elas estavam em sofrimento. Mas aquilo teve que acontecer por falta de fé. A fé teve que ser renovada. Tinha que ser renovada. E Jesus iria fazer isso. Amém? Então Jesus chorou. Então todos os habitantes de Judá disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele abriu os olhos dos cegos. Não poderia ter evitado que este homem morresse? Nesse momento, irmãos, até nós às vezes perguntamos para Deus: mas por quê? Se ele curou um cego, por que não salvou Lázaro? A gente não tem que perguntar por quê. Para Deus é para quê? Qual o propósito? Eu faz muito tempo que eu não pergunto por quê para Deus. Naquela época eu perguntava todo dia. E um dia eu aprendi isso, que não se perguntam por quê. Deus sabe de tudo. Ele é maravilhoso, Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe que a gente pode tropeçar aqui. Ele sabe que pode acontecer um acidente ali. Por mais que tu tá achando que está certo aquele caminho, não está. Deus sabe. Se tiver que esperar, nós vamos ter que esperar e acabou. Amém? Então, essa pergunta, muitos perguntaram, tá aqui na palavra, porque muitos de nós também perguntamos isso. Questionando, né? Por que Jesus não fez aquilo naquela época, naquele momento, né? Aí no 38, Jesus outra vez, muito comovido, aproximou-se do sepulcro. Era uma caverna e uma pedra jazia à entrada. Jesus disse: tirem a pedra. Tirem a pedra. Irmãos, eu tenho certeza que hoje o Senhor está falando com cada um de nós. Tem alguma pedra dentro de você? Uma ou umas pedras. A pedra da falta de perdão. A pedra do pecado escondido. A pedra que está machucando o Espírito Santo. Existe alguma pedra em vocês ainda? A gente tem que se analisar. Estou falando para mim também, tá? Isso aqui, quando eu li, eu falei: meu Deus, eu tenho que tirar o que está me machucando. O que está me matando, como Lázaro foi morto. Ele estava preso por uma pedra. Além da morte, tinha uma pedra. Então, irmãos, analisem. Coloque a mão no coração e pense: Senhor, tem alguma coisa em mim que ainda não está no teu agrado? Existe alguma coisa que não está deixando eu receber o milagre que eu quero? Que eu tanto preciso? Se tem pedras no meu coração, tira de mim. Na época que eu estava mal amada, que eu era mal amada, eu era mal amada. Eu não era amada por ninguém, nem me amava. Eu era a mal amada. Eu era ruim comigo mesmo. Eu era boazinha com todo mundo, mas eu me maltratava. Eu não conseguia falar não para as pessoas. Eu falava não para mim e para as pessoas era o sim, sempre. Eu era rancorosa, eu tinha rancor dentro de mim, eu tinha ciúme dentro de mim. E essas pedras eu consegui tirar. Jesus me ajudou. Então hoje, irmãos, se você tem uma pedra dentro de ti, se você não perdoou alguém, se tu está te machucando, perdoa, irmãos. Tira essa pedra do coração de vocês. Esses tempos atrás eu tinha uma pedra assim, da falta de perdão. E aquilo estava me corroendo por dentro. E eu pedia: Deus, me ajuda. Eu falava: eu perdoei. Porque o perdão é decisão. Tu decide perdoar. Igual o amor. O amor não é um sentimento. O amor você decide amar. Então eu tinha que decidir perdoar e decidir amar aquela pessoa. Mas era tão difícil. Mas tão difícil. Eu falava: Senhor, eu perdoei, eu perdoei, eu perdoo. Comecei a orar para aquela pessoa. Mas meu coração estava com essa pedra. E eu pedi: Espírito Santo, me ajuda. Eu não vou conseguir sozinha. Me ajuda, por favor. E aos pouquinhos o Senhor me ajudou. Hoje eu consigo encontrar aquela pessoa e poder abraçar. E sabe, tá tudo bem. Deus faz. Se você pedir, Deus faz. Então não deixa essa pedra da falta de perdão dentro do teu coração. Porque isso te destrói. Amém? Isso destrói nossas vidas.
Então, meu Deus, eu nem li o que eu fiz. O meu resumo tá aqui, ó. Então, irmãos, essas pedras que estão dentro de ti, dentro de mim, se estão ali, é hora de quebrar elas. Amém? Outra forma também que a gente pode ver isso é o nosso posicionamento em Deus. Existe alguma pedra que está te segurando, que você não pode fazer o ministério de Deus? Será que a gente veio para a igreja só para ficar sentado no banco? Ou só para falar do Senhor aqui? Ou só louvar, adorar o Senhor aqui na igreja, lá fora não? Será que tem alguma coisa que te impede, que te prende e não deixa você ir? Nas coisas de Deus, na obra de Deus? Comigo também aconteceu uma vez, logo depois do Covid, eu tive um problema de memória. Sabe aquele déjà vu? Já sentiram déjà vu? Quando você parece que já passou por aquele lugar, já sabe o que vai acontecer? Aconteceu comigo, só que eu não consegui sair daquela situação. Eu entrei em déjà vu e fiquei naquilo, fiquei tipo em transe. Nós íamos comprar uma marmita, nós estávamos indo para casa, eu entrei no carro e eu não saía daquilo, parecia que eu estava num sonho. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me mover, eu estava paralisada assim no carro com o Edson nem percebendo. Eu cheguei na minha casa, a gente morava na 1500 ali, eu cheguei em casa e fui só entrando, eu não sabia para onde eu ia, eu não sabia de nada. Eu sabia que o Edson era o Edson, que eu tinha que fazer meu cabelo naquele dia à tarde, isso eu sabia. Mas onde eu estava, eu fiquei bem desorientada. E aí, nós saímos, né? Você me levar para algum lugar, se eu não me engano, e eu dei um grito no carro: me leva na pastora. Pelo amor de Deus. E o Edson, a gente estava levando a Mari no trabalho, coisa assim. Me leva na pastora, pelo amor de Deus, eu estou tendo um ataque demoníaco, alguma coisa. Meu Deus, o que foi? Eu falei, não sei, eu não sei onde que eu estou, eu não sei de nada. Isso aconteceu 2 vezes comigo já. E realmente foi, né, pastora? E nós fomos lá na casa da pastora, ela não estava, e eu naquele desespero, não voltava. Sabe, foi uma coisa horrível. É horrível, irmãos. Parece que eu não estava no meu corpo, parece que eu estava aqui em cima, olhando o meu corpo, mas é tudo na mente. E a partir desse dia, a pastora foi depois lá em casa, a gente conversou, eu chorei muito. E a partir desse dia, eu decidi, eu e o Edson, a gente não estava mais bebendo, a gente tomava vinho naquela época. E aí eu decidi, falei, amor, a partir de hoje, eu não vou mais ficar sentada no banco. Eu não estou lá para só receber, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu tomei um posicionamento, eu e ele. E aí, então, eu tirei a pedra que me segurava. De novo. Então, às vezes, pode ser esse lado também, irmãos. E aí eu conseguia, eu vinha pro culto, tudo que a igreja fazia, eu e o Edson estávamos juntos. Logo a gente foi ungir os obreiros, o Edson evangelista, e fomos indo, a gente fez a teologia, nós fizemos tudo. Abriu a igreja, tem uma coisa, estamos lá. Porque eu não queria perder mais, eu não posso mais perder vocês, irmãos, nós não podemos mais perder tempo. Jesus está voltando e Ele vai perguntar para nós, Deus vai perguntar, o que você fez? O ministério que eu te dei, você desenvolveu ou não? Tu falou, conseguiu salvar aquelas vidas que eu te dei, trouxe para mim, Ele vai perguntar. E aí nós vamos falar, não consegui. Eu tenho vergonha de ir lá no altar. Eu tinha vergonha. Eu vim na marra aqui para abrir culto. Mas olha, lembra, pastora? Dava um revertério na minha barriga. Eu ficava tonta, eu ficava tudo que você imagina, nervosa, gaguejava, tudo, para mim não vir aqui. Mas eu falei, eu vou. E hoje eu estou aqui pregando, coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Mas são pedras que seguram a nossa vida, irmãos. Chega de mimimi, chega. Nós somos filhos de Deus, nós temos autoridade. Jesus nos deu autoridade até de expulsar demônios, de pregar a palavra dele até para qualquer criatura. Para todo mundo a gente pode pregar. Nós temos boca, língua, nós temos um coração, nós temos o mais importante, o Espírito Santo que nos unge. E Ele usa a nossa boca. Você acha que eu estou aqui falando, aqui ó, 3 folhas? Não sou eu. Tenho certeza que não sou eu. O Senhor quis falar essa palavra para todos nós. Primeiro Ele falou comigo, me relembrou tudo que eu passei. E para hoje vocês escutarem e quem sabe tirar essa pedra de dentro de vocês. Às vezes essa pedrinha está lá, pequenininha, faz tempo que você nem sabe que ela está lá, mas ela está lá, te impedindo de receber o teu milagre. E depois que começamos, né, amor, a vir para a igreja, a gente se posicionou. Meu Deus, como Deus nos abençoou. Nós morávamos de aluguel, compramos uma casa,
Nós não tínhamos carro, compramos um carro. E foi indo, foi indo. É só bênção. O Edson trabalhava de vendedor. Hoje ele é o que ele sempre quis ser, ele sempre foi em Blumenau, corretor. Então, melhorou o salário dele. Isso foi aqui na nossa igreja. Foi com os ensinamentos do pastor João e da pastora Solange. Os irmãos vindo aqui, dando testemunho, igual a filha do Ângelo da Nayara, né? Que veio dar um testemunho tão lindo dela. Então, irmãos, os testemunhos também a gente precisa dar. Eu precisei falar sobre isso, a minha vida, para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. São coisas lindas, mas a gente precisa estar coladinho no Senhor, grudado nele. Tira as pedras. O Senhor está falando, filho, fala comigo, me conta qual é o teu pecado, o que te aflige, o que tu não consegue tirar da tua vida. Abre a tua boca e me conta. E depois nós vamos apagar isso da tua vida. Eu vou te perdoar e você vai estar limpo, porque a gente precisa confessar para o Senhor. Confessa, irmãos. O que tu não consegue? Quando eu não conseguia perdoar, eu me ajoelhei e falei, Deus, me ajuda. Eu não consigo perdoar. Está aqui da boca para fora, mas é no meu peito, é no meu coração, me ajuda. Aquela pessoa me incomoda quando vejo ela. Eu não quero mais sentir isso. E o Senhor tirou. O Senhor limpou o meu coração. Sabe, irmãos? Então, às vezes tem alguma coisa que está me machucando. Depois Jesus fala, vai lá onde está Lázaro. Vamos no 41. Então Jesus remove a pedra. Jesus olhou para o alto e disse, Pai, agradeço-te, porque me ouves. Eu mesmo sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está aqui, para que eles possam crer que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus gritou, Lázaro, saia. E agora Jesus grita para nós, saia, você já não tem mais a pedra. Vem viver a vida plena que eu tenho para ti. Jesus falou que ele veio para nos dar vida e vida e abundância. E por que a gente está se machucando? Por que a gente está se segurando e não poder vir aqui prestar ao Senhor, honrar, adorar a Deus? Amém? Nós estamos vivos. Deus quer nos aqui no altar, nos preparando e nos levando lá fora para falar dele, para falar do amor dele. Saia, Lázaro. Sai desse sepulcro, você está tendo uma nova vida. Foi isso que ele falou para mim. Tu tem uma nova vida. Saia desse sepulcro. E eu saí. Eu me odiava. Eu me achava a pior das mulheres. E Deus me mostrou que eu não sou. Que eu sou amada por Ele. E todos nós somos. Ele nos ama, como Ele amava Lázaro, como Ele amava Marta e Maria. Ele nos ama. Ele está aqui nos ensinando. Se nós estamos no deserto, se nós estamos numa espera em alegria no Senhor. Espera em alegria, porque Deus faz. Vamos fazer a nossa parte. Tira a pedra. Tira a pedra. Sai do sepulcro. E depois ele fala para tirar as faixas. Lázaro estava enrolado em faixas. Tire as faixas dele, porque ele estava amarrado. Estava preso em cadeias. E quando a gente faz isso, tira as pedras, pede perdão para o Senhor, sai para fora. O Senhor nos lava, nos limpa, nos purifica. Ele arranca todas as cadeias, todas as faixas que nos seguram. Amém? Então que hoje, irmãos, o Senhor possa ter falado com vocês, assim como Ele falou comigo. Essa palavra eu nunca tinha entendido dessa forma, nunca. Mas Deus me falou hoje. Amém? Deus é poderoso, tão amado. É só a gente fazer, obedecer, escutar a voz do Espírito Santo. A voz dele é tão doce. E a gente precisa orar e esperar a voz dele. Ele vai falar conosco. Amém? Cátia e Gabriel querem tocar um louvor? Enquanto eles vão tocando um louvor, irmãos, nós vamos adorar o Senhor. E vamos pensar no nosso coração se existem pedras no nosso caminho, se existem essas pedras no nosso coração que está nos impedindo de receber aquele milagre. Porque o Senhor vai dar nos milagres. Ele vai nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração então, irmãos, antes do louvor.
Coloque a mão no coração de vocês, vamos fechar os olhos. Aleluia. Vamos nos entregar agora ao Senhor Jesus, com todo o nosso corpo, alma e espírito, Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Aleluia. O Senhor conhece o mais profundo do nosso coração, Jesus. Aleluia. O Senhor conhece muito mais do que nós, Pai. Sim, Jesus. Pai amado, te entrego cada irmão que está aqui neste momento, Senhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que cada um tinha que estar aqui neste momento para escutar essa palavra, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, Senhor, cure cada um de nós, Pai. Mostre, Senhor, as pedras que estão em nossos corações. Cada um de nós vai saber o que é, Pai. E nós te entregamos essas pedras em Tuas mãos, Pai. Pedimos perdão por cada uma delas, Pai. Pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um de nós, Pai. Aleluia. Obrigada por tudo, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Deus. Obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra veio morrer. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre.
me chama